Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou Carlos Camargo. Anunciamos o endereço escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, que é na rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, número 49, no bairro Santa Augusta. E o telefone é o 3721-7552. 3721-7552. Doutora Luciana Mello, para quem vai patrocinar vai ser padrinho de casamento, vai casar, quiser lá uma bela música, lindas canções de cerimônia de casamento, ou outras cerimônias também, Luciana Mello, tecladista e cantora, 99967-6276, 99967-6276. O nosso WhatsApp, que é o número que a gente interage aí mais de perto com os nossos telespectadores que quiserem mandar uma sugestão, fique à vontade. 98451-3033, 98451-3033. Nós tivemos aí as eleições chamadas proporcionais, que foram as eleições do Legislativo. Tivemos também as eleições chamadas majoritárias, que são as eleições do Executivo. No caso deste ano, dessas eleições, governador e presidente da República. Em alguns estados, para governador, vai ter segundo turno. Em outros, não. Já resolveu no primeiro turno, como é o caso de Minas Gerais, onde reelegeu o Zema, com uma margem fantástica de votos. Já tinha sido muito bem votado na primeira vez. 4 anos depois, agora reelege de uma forma muito forte. O eleitor mineiro está dizendo com isso que aprovou o governo de Zema. Esperamos agora que na segunda gestão, a começar em 1º de janeiro do ano que vem, ele possa dar continuidade aos seus projetos com a casa agora arrumada, porque ele pegou o governo como se tivesse sido bombardeado, as ruínas, teve que refazer tudo de novo. Leva tempo, precisa de muito dinheiro. Então, Minas tem condições agora de voltar a crescer. Contamos aí com a ajuda sempre prestimosa, dioturna, do governador Zema. E agora com uma Assembleia Legislativa mais tranquila, com deputados, com mais deputados na base de apoio do governo. Porque até então, com esta atual Assembleia Legislativa, o governador Zema sofreu horrores. Porque para governar o Estado, precisa da Assembleia Legislativa. E se não tem a maioria lá dentro, fica muito difícil. Ele passou por maus momentos. Vamos ver agora com a nova composição se as coisas vão aliviarem para o lado dele e, consequentemente, melhor para todos os mineiros. E por falar em Assembleia Legislativa, dos 77 deputados que compõem a Assembleia Legislativa, os chamados parlamentares mineiros, 52 estão entre os que disputaram a reeleição e 25 são novatos. Foram eleitas 15 deputadas. Desta vez foram eleitas mais deputadas, mais mulheres do que na legislatura passada. Então cresceu. Isso é bom, isso é muito bom para aumentar aí a diversidade dentro da Assembleia Legislativa.
E como eu disse aqui já em outras ocasiões, quem já é o deputado estadual e está concorrendo a uma reeleição, ele tem mais chance. Porque ele já está lá, muitas das vezes há mais de uma legislatura, já foi reeleito várias vezes, então já tem ali um conhecimento, seus cabos eleitorais, seus escritórios de representação, já os seus partidos já com representatividade, com apoio no todo o interior e na região metropolitana de Belo Horizonte. Fica mais fácil. Novato é que encontra dificuldade. Então, por isso, nós tivemos aqui 52 dos que já estavam se reelegeram e 25 são novatos. Desses 56 que reelegeram, tem uns que alguns não se recandidataram, alguns perderam e outros não se recandidataram. Foram disputar outros cargos ou até não quer mais continuar como na vida pública de legislativa. E um desses deputados é o Cleitinho, que é deputado estadual, não se recandidatou para se candidatar a senador. Teve uma vitória fantástica nas urnas e será o próximo senador por Minas Gerais. Ele teve como seu principal ali concorrente o atual senador Alexandre Silveira, que nas pesquisas, algumas no início estavam na frente, e depois, não, está empate técnico, está próximo, mas o Cleitinho ganha aqui, mas ali no outro lugar o Alexandre Silveira está crescendo mais naquela tal região. Tudo mentira. Essas pesquisas, isso aí tem que ser olhado, tem que ser refeito, tem que alguém dar um jeito nesses institutos. A diferença da vitória do Cleitinho sobre o Alexandre Silveira foi descomunal. Foi um massacre, coisa que não constava nas pesquisas. E dos 5 deputados que foram mais votados agora nesta eleição para deputado de Minas Gerais, já eram deputados. Então eles foram reeleitos, por isso que eu digo, é muito difícil. O primeiro colocado foi o deputado Bruno Engler, recandidatou e foi o mais votado. É esse moço aí, ó, jovem ainda, ele é do partido Bolsonaro, Bruno Engler. Ele teve de mais de 600 mil votos, bateu o recorde na história de Minas Gerais. Esse recorde anterior era do Mauro Tramonte, que teve, na vez passada, mais de 500 mil votos. Foi o campeão. Mas desta vez, quem foi o campeão? Foi esse moço aí, o deputado Bruno Engler. E ele está no segundo mandato. Em segundo lugar, ficou uma deputada do PT, que também foi reeleita, o Cássio Soares, que é do PSD, que ficou em terceiro lugar, também no quarto mandato. Em quarto lugar, o aqui da região do sul de Minas, o Antônio Carlos Arantes, que é do PL, também partido do presidente, conquistou o 6º mandato. E o 5º colocado foi o Mauro Tramonte, no 2º mandato. Ele é do Partido Republicanos. Aí, já é pessoa conhecida na cidade, é Poços Caldense. Desejamos a ele aí uma ótima legislatura, né? Que Poços de Caldas possa usufruir aí dos seus préstimos. E então a gente vê aqui, no caso aqui, de alguns deputados, terceira vez reeleito, 4º, 5º, 6º, tem deputado lá com 7 legislaturas. Para que isso? Para prefeito, para governador e presidente, não pode ter mais que 2 seguidas.
eleito, reeleito, pode. De novo, não pode. Tem que pelo menos uma vez sair e tentar depois numa quarta vez. Isso o que acontece? Isso favorece para as coisas se movimentarem, oxigenarem as pessoas mais novas, mentes novas, ideias novas. Com todo respeito, o que um deputado estadual ou federal pode fazer mais do que já fez com 5 mandatos? 5 vezes eleito seguido? 6 vezes? O que é isso? Então, da mesma forma que acontece nos cargos do Poder Executivo, governador, presidente da República, prefeito, deveria existir para deputados estaduais e federais. Candidata, foi eleito? Pode recandidatar. Foi eleito? Ótimo. Mais uma? Não. Afasta. Aí numa outra pode tentar novamente. Com isto, há uma renovação maior. Pessoas mais novas vão chegando, ideias novas, sangue novo, oxigena. Mas para que isso aconteça, tem que existir uma lei. E quem que é que faz essas leis? Quem são eles? Os próprios deputados, no caso, federais. Não é de interesse, não é mesmo? Então, a gente vê que muita coisa precisa ser modificada. O percentual de renovação na Assembleia Legislativa foi de 32,46%. Como eu disse, são 25 novos deputados. Essa renovação representa o menor percentual dos últimos 20 anos. Renovou muito pouco comparado às outras eleições para deputado estadual. É aquilo que eu venho falando, fica difícil para o novato entrar. Retornaram quantos por cento? 67,53%. Então isso aí vem naquilo que eu acabei de dizer, que precisa haver aí uma modificação para as pessoas terem oportunidade. Tem quanta gente jovem aí está ingressando na vida política, não consegue, porque, como se diz, o sistema é bruto, não é fácil não. O PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, foi o que fez maior número de deputados estaduais, PL. E em segundo ficou o PT. O PL elegeu uma maior bancada de deputados federais e estadual também. Então a gente vê que o partido ele teve sucesso tanto na área federal quanto na área estadual. Mas ainda falando da área estadual, tem uma coisa interessante que me chamou a atenção. É a moça que foi eleita, Chiara Biondini, do partido PP. Ela foi eleita com 34 mil votos. A Chiara é filha do deputado federal do Eros Biondini, que foi reeleito deputado federal por Minas Gerais. E ela foi eleita agora, pela primeira vez, a deputada estadual. Então, o pai, deputado federal, e a Chiara, filha, Chiara Biondini, deputada estadual. Olha aí, uma menina, hein? Uma menina. Esse aí é o pai dela, o Eros Biondini, que já foi deputado estadual em Minas Gerais por algumas vezes, agora eleito deputado federal por Minas Gerais, e botou a filha para se candidatar. É aquilo que eu estou falando. É sangue novo, gente que chegando aí, ela com 20 anos, é a deputada eleita mais nova do Brasil. Só que tem um problema. Vai ter que esperar ela completar 21 anos para ela tomar posse. Porque a lei permite que para candidatar, até pode ser antes dos 21, mas para tomar posse tem que ser, no mínimo,
com 21 anos de idade. Ela vai completar 21 agora em 2023, se não me engano, no início do ano, coincidindo ali praticamente com o início dos trabalhos em fevereiro da Assembleia Legislativa. Então, por ali, eu não sei se vai demorar um pouco, mas enquanto ela não completar 21, não pode ser empossada, tomar posse na Assembleia. Mas fica aí aquilo que eu estou falando. Uma mocinha que está entrando, tudo bem que está ali apoiada pelo pai, que já é deputado por diversas vezes. Eles têm um nicho eleitoral, né, um reduto muito grande da Igreja Católica Apostólica Romana, naquelas pastorais, aqueles movimentos da Igreja Católica, e Renovação Carismática e outros, e o pai é cantor nas igrejas, compôs músicas, né, cristãs para a igreja, e está sempre participando, e a filha, né, desde pequena, acompanhando o pai. Então, aproveitaram, fizeram a dupla, o pai federal, a filha estadual, um vai para Brasília e ela vai assumir em Belo Horizonte. E aqui na Assembleia, como eu disse, os dois partidos aí que vão manter aí o maior número de deputados eleitos é o PL e o PT. E no âmbito federal, nós temos aí um mineiro eleito por Minas Gerais, deputado federal por Minas Gerais, que é o Nicolas Ferreira, um fenômeno. Eleito pelo partido PL, do partido do Bolsonaro. O Nicolas Ferreira, ele é esse menino aí, ó, tem 26 anos, é vereador em Belo Horizonte, foi na história da política em Belo Horizonte, ele foi o segundo vereador mais votado da história, e agora candidatou a deputado federal, foi o campeão de votos, com quase 1,5 milhão de votos, 1.500.000 votos, e foi também o que teve o maior número de votos no Brasil, campeão brasileiro. Mas ele é deputado por Minas Gerais. Ele é um futuro, hein? Temos aí um futuro governador, ou quem sabe um mineiro aí para a presidência da República. Mas ele, ainda falando em idade, ele ainda tem que esperar um pouco para candidatar para governador ou presidente da República, porque ele tem 26 anos. Então, no próximo mandato ele não poderá, porque ainda não vai atingir a idade. Mas para deputado, ele tem já a idade, porque ele tem 26 e necessita de 21 anos. Mas governador e presidente, não. Mas é o futuro. Então é disso que eu estou falando. É gente nova chegando, ideias novas, a coisa renovando. Porque quem já teve 4 vezes como deputado, 5 vezes, acho que já fez o que tinha de fazer. Tenha paciência, vamos dar oportunidade para os outros. Porque senão fica a mesma história de sempre. E por falar em gente nova entrando, vamos aqui, o disse do Nicolas Ferreira, que foi o primeiro, né, colocado. Em 10º, para ele participar da Câmara Federal por Minas Gerais, o Rafael Simões, prefeito de Pouso Alegre. Também gente nova chegando, nova que eu digo no sentido de que é a primeira vez que ele se candidata a deputado federal e já foi eleito com um número expressivo de votos. Ficou em 10º lugar aqui em Minas Gerais para representar Minas lá em Brasília, com 145.000 votos. Rafael Simões foi prefeito de Pouso Alegre em 2 legislaturas, né? Até não completou a segunda porque se afastou para candidatar. Assumiu no lugar dele o José Dimas Fonseca, o vice-prefeito, assumiu a prefeitura. José Dimas é coronel aposentado da Polícia Militar, foi até comandante aqui da região militar, aqui do 18ª Região Militar da PM, sediada em Poços de Caldas.
Rafael Simões foi meu companheiro aí de faculdade de Direito lá do sul de Minas, em Pouso Alegre. Ficamos 4 anos juntos lá na faculdade e eu já pude perceber nitidamente naquela época que ele já tinha uma vocação política partidária. Então ele estava sempre já enturmado com o pessoal da política. E ele teve 2 mandatos em Pouso Alegre, praticamente 2, fez um ótimo trabalho e a população reconheceu isso aí. Ele saiu com mais de 45 mil votos, se não me engano, 47 mil votos em Pouso Alegre. E o resto ele foi pegando ao redor. Então ele sempre teve um bom relacionamento ali na redondeza de Pouso Alegre, até mais para frente, teve votação aqui em Poços de Caldas também, foi votado aqui. E então eu disse isso a vez passada, que nas cidades de porte médio, como Pouso Alegre, Poços de Caldas, Varginha, um candidato, no caso federal, para ter chance, ele tem que sair aí, no mínimo, com 45, 48 mil votos para poder angariar mais na região para se eleger. Porque se sair com menos disso na própria cidade que ele vive, é muito difícil. Então, e também para uma cidade sozinha eleger um deputado, também é praticamente impossível, devido ao grande número de candidatos, né? É daqui, é dali, aparece gente, candidato a todo lugar que é votado. Então fica muito difícil. Mas a proporção é essa. Num colégio eleitoral como o nosso aqui, de 120 mil eleitores, Pouso Alegre e Varginha, é por aí mesmo, 45, 48 mil votos, para ter chance de ser eleito, bem eleito, tranquilo, como foi o Rafael Simões em Pouso Alegre. E, logicamente, compromisso dele com todas as cidades onde foi eleito. Já que a gente volta. Aos 68 anos, decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Eleições 2022 é aqui, na Rádio Canção de Boiadeiro. Cobertura municipal, estadual e federal. Canção de Boiadeiro, eleições 2022. Esse assunto aí das pesquisas eleitorais está dando o que falar. E no programa passado, nós comentamos aqui a respeito disso, e já tem deputado federal, senador, já querendo abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar isso aí, porque os números mostraram que eles erraram. Já erraram em 2018. Vergonhosamente, esses institutos de pesquisa que fazem aí. E agora a coisa piorou devido ao primeiro turno, onde eles erraram de forma vergonhosa. E aonde que está o erro? Eles são profissionais. Eles erraram aonde? Se eles erraram sem culpa, então o método não está correto de pesquisa. Porque eles têm que entender disso. Então, se eles não estão entendendo, o método está errado, então está faltando a eles capacidade. Tem que resolver isso aí. Mas e se aqui que estão fazendo é para favorecer um determinado partido, um determinado deputado, ou candidato, ou alguns candidatos? Existe ali uma puxação, né? É um crime. Mas falar em crime, isso gera prisão.
E prisão no Brasil, nós já sabemos que não resolve nada, no sentido de quando pega assim, gente ligada à área política, poderosos, entra num dia, sai no outro, então fica pouco tempo preso. Tem que mexer no bolso. A maior punição é mexer no bolso. É muito melhor do que pôr na cadeia. Então, o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, do PP, pelo Alagoas, que é o atual presidente da casa, já disse que lá já vai tomar uma providência. Mas ele não quer a criminalização das atitudes desses institutos de pesquisas, e sim a sua regulamentação, com uma punição. Tem que ter uma punição. Regulamenta para fazer certo. Se não fizer, tem que ter uma reprimenda, uma punição. E essa punição, suspensão, cassação, de não poder fazer mais pesquisa. Está fazendo errado? Mas toda vez está repetindo erro. 2018 erraram quase tudo. Primeiro turno de 2022 erraram quase tudo. E de uma proporção escandalosa, desde lá do Rio Grande do Sul até no Rio Grande do Norte, em todos os 4 cantos do Brasil, tem alguma coisa errada. Então precisa punir. Então está aquele bochicho lá e o assunto está quente lá em Brasília. E novas regras aí vão ter que ser colocadas. E a gente espera com isso que o negócio venha a ser honesto, porque da forma que está desonesto. Eu vi uma entrevista de uma senhora que é diretora do Instituto de Pesquisas Datafolha, dizendo que a pesquisa ela interfere e ela direciona o eleitor a votar no resultado da pesquisa. Mas então a responsabilidade, se ela mesma está falando que o resultado de pesquisa eleitoral, ele induz o eleitor a votar em quem está ali na frente, quem está com mais porcentagem, a responsabilidade é muito grande. Alguma coisa tem que ser feita. Como é que fala que um fulano de tal vai ter não sei quantos %, depois sai o resultado da urna, ele não teve nada disso, ficou longe das chamadas faixas de permitida, né? Pode errar tantos % para cima, pode errar tantos % para baixo, chamada margem de erro, 3% para cima, 3% para baixo, mas está dando muito, muito mais que isso. Como eu disse, tem alguma coisa errada. Ou não estão sabendo fazer, está faltando profissionalismo, ou tem coisa errada no sentido de estar apoiando candidato em detrimento de outro candidato, ajudando um para prejudicar o outro. Descaradamente, assim, pode. O eleitor, então, ela mesma disse que o eleitor vai ser influenciado por isso. Olha, é uma vergonha, hein? Uma vergonha. Mudando um pouco de assunto, o presidente Jair Bolsonaro, a Câmara também, federal, aprovou aí uma verba de 2 bilhões de reais para acudir às santas casas do Brasil inteiro. Estão praticamente todas, para não falar todas, em situação caótica. E a de Poços de Caldas está incluída nisso. A parte financeira, um caos. Precisa urgentemente. E agora com o piso, que vai ser regulamentado o piso salarial das enfermeiras, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem de parteira, lógico que o custo desses hospitais vai aumentar. E com essa ajuda, já vai dar um grande alento, 2 bilhões. Vocês já pensaram se, ao invés de ter esse fundo, chamado fundão eleitoral, para custear a campanha dos candidatos, que foi em 5,7 bilhões de reais neste ano, se fosse destinado então para as santas casas, os hospitais, para todos os hospitais de município, de estado, do Hospital Federal, todo lugar que atende pessoas,
praticamente resolveria. O caixa sairia do vermelho de todas essas instituições. E, além desta verba que a Câmara está aprovando, o presidente Jair Bolsonaro já vai autorizar esse destino desta verba, também vai ser dada uma ajuda aos hospitais particulares para que possam ter caixa, ajudar no caixa para o pagamento do piso salarial da enfermagem. A chamada desoneração. Eles vão ter aí uma redução de impostos muito significativo, uma diminuição. Então, com essa de deixar de pagar, o hospital então deixa no caixa e paga a folha de pagamento, né, incluído aí o pessoal da enfermagem. Isso é muito importante. E o presidente já disse que também está tomando esta providência. As coisas estão caminhando, né? O presidente está fazendo o que pode. A Câmara também está ajudando muito. Então, nesse aspecto aí, o Senado também está participando. Vamos ver se as coisas melhoram. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima.